Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos começando mais uma live de domingo aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, hoje um pouquinho mais tarde, foi correria, trabalhei nos dois jogos, de manhã no jogo do Paraná e agora à noite, terminou agora há pouco, o jogo do Atlético Paranaense, então a gente acabou adiantando aí um pouquinho o trabalho lá na rádio para poder chegar aqui e ainda fazer a live nesse domingo um pouquinho mais tarde, mais no ar para a gente comentar, tá quentinho aí do jogo do Atlético Paranaense e também falar bastante do jogo desta manhã do Paraná Clube contra a equipe do Corinthians. Já agradecendo a participação de todos vocês, mandando um abraço para todo mundo que está ligado, que já está entrando aqui, que já está participando. Eu quero interação, quero suas mensagens, quero também suas perguntas, seus comentários aí sobre o final de semana. Vou fazer já um registro geral aqui, o Bruno Leite, o Beto Ponte já estão acompanhando pelo Facebook, comigo também aqui o Grande Cauê está mandando mensagem aqui, o Marco Aurélio, também o João Arturs, Fabrício está entrando sempre com a gente aqui, Jefferson 19 Santos, é a galera já participando, eu quero que vocês mandem mensagens para a gente ir comentando. Vamos começar falando sobre o jogo do Atlético, né? Terminou agora há pouco, por volta de 9 horas terminou a partida, começou às 7 lá no estádio do Grêmio, em Porto Alegre, o Atlético empatou com o Grêmio em 0-0. Eu considero um ótimo resultado para o Atlético. O Atlético enfrentou, na minha opinião, o time que joga o melhor futebol no país há bastante tempo já, desde o ano passado. Não é à toa que é o campeão da Taça Libertadores da América, foi campeão da Copa do Brasil, sob o comando do técnico Renato Gaúcho. É um time muito bem trabalhado, muito bem treinado e que tem resultados e desempenho esse time do Grêmio. E o Atlético Paranaense foi lá e encarou de igual para igual essa equipe do Renato Gaúcho. Obviamente, a gente tem que fazer a análise do jogo. O resultado é excelente. O Atlético traz um ponto de um jogo onde atuou quase que metade do segundo tempo inteiro com um jogador a menos e contra um time muito forte, muito qualificado, principalmente ofensivamente, é excelente. Mas tem que fazer alguma análise em relação ao desempenho do Atlético. Foi bem diferente das partidas que o Atlético fez, por exemplo, contra o Newell's Old Boys e a Chapecoense. Também porque o adversário é bem mais qualificado, como eu acabei de falar. Mas o Atlético enfrentou problemas principalmente na primeira etapa. O Atlético sofreu muito no primeiro tempo e poderia ter tomado gols. Gols, inclusive. O técnico Fernando Diniz falou agora há pouco na entrevista coletiva que não seria nenhum exagero se o Grêmio tivesse feito 2 ou até mais gols na primeira etapa da partida. E realmente ele está coberto de razão, porque o Atlético falhou em alguns pontos na primeira etapa, no seu modelo de jogo, na sua maneira de jogar futebol, com o Fernando Diniz como treinador. O Atlético errou muitos passes na saída de bola e a gente sabe que esse erro pode ser fatal porque o Atlético troca passes desde o goleiro com seus zagueiros e passando pelos volantes, ele trabalha a bola de pé em pé e errou muitos passes nessa hora. Depois, o Atlético deu um espaço muito grande para o Grêmio jogar entre as linhas de zaga e de meio de campo. E é ali que o Luan adora jogar. O Luan flutua naquele meio, coloca jogadores na cara do gol, chega para finalizar e ele, apesar de não estar numa noite inspirada, teve 2 chances de fazer gols para o time do Grêmio na primeira etapa, claríssimas, e acabou perdendo. Então ali naquele meio de campo houve muitos problemas, o Atlético falhou defensivamente nesse setor e o Luan encontrou muitos espaços para jogar. Repito, para sorte do Atlético, ele não estava numa noite muito inspirada. E o Atlético, nas poucas oportunidades que conseguiu chegar no ataque, porque, como eu falei, errou muitos passes, dava muito a bola para o time do Grêmio, pouco chegou no primeiro tempo lá na área do adversário. Nas poucas que chegou, acabou errando também ali o passe. Então, na hora de decidir a jogada certa, de escolher a melhor opção, acabava não fazendo, tinha muita pressa e acabava de novo entregando a bola para o time do Grêmio, então não tendo a condição de finalizar com mais qualidade. Então, esses foram os problemas do Atlético na primeira etapa. No segundo tempo, o Fernando Diniz corrigiu muito com a entrada, inclusive, do Bruno Guimarães. Até não entendi por que o Lúcio Gonçalves, para mim o pior jogador em campo hoje, voltou para o segundo tempo e com 4 minutos o treinador acabou tendo a opção, né, de substituir o Lúcio Gonçalves. Tinha que ter tirado já no intervalo. Para mim o Bruno Guimarães entrou, deu outra dinâmica ao time do Atlético, mesmo inclusive depois quando o Atlético teve um jogador a menos. O Grêmio já não chegou com tanta qualidade, não chegou com tantas vezes ao ataque e o Atlético em alguns momentos chegou a incomodar o time do Grêmio, chegando até a criar uma ou outra
outra oportunidade. Então, no todo, dá pra gente fazer uma análise dividindo os dois tempos, fazendo tudo isso, colocando tudo isso no mesmo bolo aí, o Atlético traz um ponto muito importante contra um time que dificilmente vai perder pontos dentro de casa. Essa é a grande verdade, o time do Grêmio é um time muito qualificado e o empate tem que ser comemorado. Ajustes precisam ser feitos? Com certeza. Mudanças vão precisar ser feitas? Também. Mas o ponto é bem importante e o jogo do Atlético dá a ideia de que o time tem muito a fazer, a evoluir para o bem dentro deste campeonato brasileiro, o time atleticano. Pezinho tá mandando mensagem aqui pra gente, o G Lopes 7, o Matheus Robes, boa noite pra você. O Alan tá mandando mensagem aqui pra gente. No Facebook, Paulo Rio Branco, fala Faquina, beleza meu irmão? Manda um abraço pra Ed Atleticana, grande Ed, tá acompanhando a gente aqui também. O Everson Bueno, o Atlético precisa melhorar na transição e definição de jogadas para brigar pelo título. Concordo, é o que eu acabei de falar. O Atlético precisa qualificar melhor ainda a sua saída de bola, porque quando tem a bola no pé não pode perder a bola perto da área, e na hora em que tiver ali essa possibilidade de armar uma jogada, definir bem o passe, escolher bem a melhor jogada para ter condições de chegar mais ao ataque. Senão fica aquela história do arame liso, né? Não machuca ninguém. Fica, cerca, mas acaba não penetrando. E é isso que o Atlético precisa fazer e hoje acabou não acontecendo muitas vezes, diferente dos últimos jogos. O Duda Coxa está entrando aqui, o Danilo, ponto precioso, concordo, FP Maciel, o Éder José, Ali Luted está entrando aqui, o Tony Ariston, dura verdade sobre o jogo, falando um pouquinho sobre o Atlético, diz, aí já vai mais na questão de gozação aí contra o adversário, que o Atlético jogou um futebol bem sem vergonha, na retranca. Eu discordo com todo respeito, respeitando a sua opinião, mas discordo, acho que o Atlético fez o que dava para fazer hoje com um jogador a menos e contra um time muito qualificado como é o time do Grêmio. Claudinho Marques pede um abraço para você. O José Nascimento, fale do Corinthians, já vou falar. O Fabrício, futebol de alto nível do Atlético, bom empate. O Eduardo Kepler entrou aqui, o Alex Grafovski, o Camacho jogou muito apesar da expulsão, tá falando do Camacho, de fato, mais uma boa partida dele, mas a expulsão do Camacho foi infantil, hein? Em 3 minutos ele tomou o cartão amarelo e o cartão vermelho, não poderia ter acontecido isso com um jogador experiente como é o Camacho. O Anderson Wagner Lago, boa noite, seus comentários são sempre coerentes, é o que a gente sempre tenta, né, Anderson? Muito obrigado, às vezes a gente erra, mas a tentativa é sempre ser coerente. O Rafael, boa noite, meu amigo, manda um abraço para minha esposa, tá dando um abraço para ele, tá sempre escutando, valeu. O Aldival Alves, G2, cadê você? Pois é, o G2 é o pedido da torcida sempre, mas a gente não consegue entender, porque o G2 não foi titular absoluto com nenhum dos treinadores que passaram pelo Atlético enquanto ele estava aqui. Paulo Autuori, Eduardo Batista, que hoje está no Coritiba, Fabiano Soares, agora com o Fernando Diniz. É um grande jogador, tem muita qualidade, mas tem algum problema que a gente não sabe qual é, porque o G2 sequer foi relacionado para esses 2 jogos. O Gé Borba, acho que o Atlético tem ajustes a fazer, mas fez um bom jogo, concordo, é o que a gente acabou de falar. O Sandro Firmino entrou participando aqui com a gente. José Nascimento, parabéns pela sua proposta, sucesso. Gosto de ver essas iniciativas na mídia, obrigado. O Neumann Ferreira, oi, um abraço para você, Neumann. Felipe Carvalho, Wellington Ogliari, G2, algo tá errado, acabei de falar sobre ele. O Ricardinho, Ricardo Motim, João Pedro, cadê? O João Pedro é outro que não foi relacionado para essas 2 partidas e muito provavelmente está em negociação, deve ser emprestado. O Eduardo Almeida Duarte, um abraço Faquina, abração para você. O Ademir Pereira, futebol mais bonito do Brasil está sendo jogado no Atlético Paranaense. Tá jogando muito bem realmente, calma, não é o mais bonito ainda, concordo com você que o futebol é muito bonito, mas eu acho que o Grêmio ainda está jogando mais futebol, o Corinthians tem um futebol muito eficiente e a gente vai falar disso agora. Bom, vamos falar sobre a derrota no Paraná, né? É a dura realidade da Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná lutou tanto para chegar na primeira divisão, para encontrar isso aí, jogar contra Corinthians, contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Grêmio, contra o Atlético, contra os grandes times do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Ninguém imaginou que seria diferente. A realidade da Série A é muito, mas muito diferente da realidade da Série B. O futebol é outro nível. E o Paraná, enfrentou 2 dos times que são os grandes do futebol brasileiro. O São Paulo no momento mais complicado e hoje o campeão brasileiro. Não dava para esperar muita coisa diferente do Paraná nessas 2 partidas. Ganhar do São Paulo fora de casa seria um resultado atípico. Ganhar do time do Corinthians hoje na Vila Capanema, apesar de toda a festa e toda a expectativa, seria atípico. O Corinthians joga muito bem fora de casa. Como também foi atípica a partida de 4-0, o placar de 4-0. Por quê? O Corinthians mereceu ganhar? Mereceu. Mas o Corinthians jogou para fazer 4?
Acho que não, o Corinthians foi eficiente, o Corinthians chutou na meta dos goleiros do Paraná, porque ele usou 4 bolas. As outras 2 que o Corinthians arrematou não foram defendidas pelos goleiros, foram para fora. Então o Corinthians foi muito eficiente e esse é o Corinthians. O Corinthians se sente muito bem jogando dessa forma. O Corinthians vem aqui, o Corinthians vai na Argentina, o Corinthians joga contra o Grêmio, contra o Palmeiras ou contra qualquer outro time fora de casa desse jeito. Não importa quem é o adversário. E a gente imaginava que seria assim. O Corinthians veio aqui, sofreu uma pressão inicial, o Paraná era melhor no jogo até o primeiro gol. O Paraná criou chances, o Cássio fez defesas, o Paraná teve chance para marcar o gol, não marcou. O Corinthians é letal. Na hora em que aparece a oportunidade, o Corinthians não desperdiça. 4 apareceram hoje, o Corinthians marcou os 4 gols. E esse é o Corinthians. Não dá pra gente dizer outra coisa do time que foi assim campeão brasileiro, assim foi bicampeão paulista e é um time que na hora da decisão, quando as oportunidades aparecem, tem qualidade para definir da forma que definiu hoje. Rodriguinho, Jadson não marcou gol, mas o Cleison, próprio Sid Clay que jogou aqui, são jogadores em que a hora em que a bola aparece, certamente vão colocar de 2, uma na rede. Hoje foram as 4 que apareceram. Então o resultado de derrota nos 2 jogos, ele não pode desesperar o torcedor do Paraná Clube. O resultado de hoje era até normal. Claro que o 4-0 deixa uma impressão muito ruim e expõe muitas coisas. Esse também é o lado que precisa ser analisado. O Paraná jogou 20 minutos de bom futebol hoje contra o time do Corinthians, melhorou um pouquinho já quando o jogo estava definido, praticamente no 3 ou 4-0, mas o Paraná mostrou suas deficiências. Todos os jogos serão assim? Não, porque nem todos os adversários são Corinthians. Tem gente falando ali, passou o nome, Sport, Chapecoense, Ceará, América, eu discordo da dupla Bavi, eu acho que só o Vitória são os adversários do Paraná. O Paraná tem que chegar na frente de 4 desses. E para isso vai precisar brigar, buscar pontos contra outros times grandes e contra essas equipes, por exemplo agora Sport e Chapecoense, são jogos do Campeonato do Paraná. O Paraná tem que ganhar esses jogos, ganhar pelo menos em casa do Sport e pontuar contra a Chapecoense fora de casa. Se isso não acontecer, aí sim a coisa vai ficar bem mais preocupante. Mas enfim, o Paraná expôs hoje deficiências defensivas, problemas principalmente no seu lateral direito, o alemão foi muito mal no jogo, o Mansur a gente já sabe, tem problemas, é um jogador bem limitado, assim como é o Wesley Dias, e também no ataque. O Paraná, quando tem a bola nos pés, muitas vezes erra. O Rafael Alemão é um jogador que ainda precisa se adaptar ao nível de futebol profissional da Série A. O próprio Silvinho, abaixo do que tinha jogado no segundo tempo. O Carlos chegou, não dá para fazer uma análise, a bola pouco chegou para ele na partida de hoje. Mas o Paraná tem muitos problemas, certamente. Tá tudo errado? Não, mas ele vai precisar pontualmente reforçar a sua equipe ainda e vai precisar muito mais do que isso. Treinamento, trabalho. Hoje ele enfrentou uma equipe que tem, sob o comando de Fábio Carilli, 1 ano e meio de trabalho, 3 títulos muito importantes. Isso faz muita diferença dentro do futebol. Então não dá para desesperar com tudo, o Paraná tem ainda a evoluir, vai melhorar, vai precisar de peças obviamente, mas o campeonato do Paraná é esse, é ficar pelo menos na primeira posição, fora da zona do rebaixamento. Se isso acontecer ao final de 38 rodadas, será uma vitória do Paraná, será a grande conquista do Paraná. Não dá para esperar muito mais do que isso. E repito, o campeonato do Paraná não é contra São Paulo, contra Corinthians, contra Palmeiras, Grêmio e outros grandes times do futebol brasileiro. É contra esses outros 4 que tem que ficar atrás do Paraná no final da classificação. Bom, vamos lá, o Bruninho, 3 zagueiros para ontem, acho que ele está falando sobre o Paraná. O Fabiano, Vitor Feijão não dá, entrou mal no jogo hoje realmente. Supla 094, Supla foi bem na primeira rodada da nossa Liga do Faquina lá, que está rolando no Cartola. Para você entrar, é só entrar, Liga do Faquina, procura, já está rolando a segunda rodada. Meu time está razoavelmente bem, hein? Já fez 93 pontos e ainda tem um jogadorzinho para atuar amanhã. O Vaguinho 92, Carlos mostrou algo positivo. Falta entrosamento com o grupo, o que eu acabei de falar. Ele chegou, treinou 2 vezes, já entrou. Quando tiver, por exemplo, o Carlos Eduardo, que aliás fez muita falta no jogo de hoje, municiando quem sabe o Carlos com mais entrosamento, pode ser que dê certo essa dupla. O Vesfal William, abraço para a galera coxa de Florianópolis. O Gabriel Reni, o Paraná foi com sede ao copo e esqueceu que o jogo é de 90 minutos. Cansou e errou, o Corinthians aproveitou. Fez um bom resumo do jogo, é isso aí. O André Pan, quem foi mais dominante nos jogos de hoje? Grêmio ou Corinthians?
Bom, são jogos diferentes, né? Foram jogos bem diferentes. O Atlético, em alguns momentos, jogou de igual para igual com o Grêmio lá. Aqui o Paraná até teve um início de partida, mas o Corinthians controlou o jogo. Acho que o Corinthians, apesar de ter criado menos oportunidades que o Grêmio, foi mais eficaz, foi mais efetivo e ganhou o jogo, dominou mais a partida. O Matheus Robles, o Geraldo Pavlovski, nossos laterais são fracos, acho que ele está falando dos dois que eu acabei de falar, do Alemão e também do Mansur. O Tidutra, primeiro tempo muito toque, segundo tempo 100% melhor, deve estar falando sobre o Atlético Paranaense. O Éder José, quero ver a torcida do Furacão na Arena, tem mais um jogo fora ainda, joga contra o Bahia no próximo final de semana e só depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro em casa. O Fabiano, Sid Clay sobrou, realmente jogou muita bola hoje, o lateral além do gol, deu assistência, foi bem na partida. O Rica 14, chance de título para o CAP pelo que está jogando? Ainda é muito cedo. O Atlético hoje tem potencial para brigar por vaga na Libertadores. Pode evoluir, melhorar, quem sabe chegar lá na frente? Pode, certamente. O campeonato tem muito ainda para acontecer, o Atlético tem muito para evoluir. Talvez nas competições de mata-mata, Copa do Brasil e Sul-Americana, onde o Atlético está vivo, a chance de título seja um pouco mais clara, um pouco mais real. O Alan, Camacho ou Sid Clay? São jogadores completamente diferentes e posições diferentes. Se der para ter os dois no time, dá para ser. Eu acho que ele está falando por causa da troca, né? O Atlético hoje tem um lateral, o Thiago Carleto, que aliás não foi muito bem no jogo de hoje, tem o Renan Lodge que pode vir. Talvez se o Sid Clay tivesse aqui, não teria se encaixado como ele se encaixou no esquema do Corinthians. O Corinthians tem um esquema defensivo muito forte. Qualquer jogador que entre ali, não estou dizendo que o Sid Clay é qualquer jogador, mas qualquer jogador que entre, entraram dois. O Henrique e o Sid Clay já estão perfeitamente adaptados porque o sistema é muito bem montado pelo Carille. E o Camacho está jogando bem no Atlético, apesar da expulsão de hoje. Notícias online, participando aqui com a gente. A Márcia Krause, um abraço para você. Márcia, o Júlio Lima, olá Faquina, um abraço para você também. O Will Beber, o Atlético tá bem defensivamente, participando com a gente também. O Cristiano Louro Silva, o Michel Traquino, grande Faquina, para você também um grande abração. O Ricardinho, o Ti Dutra, expulsão irresponsável do CAP, é verdade, está falando sobre o Camacho, realmente foi irresponsável, foi expulso em muito pouco tempo. Acho que agora está aí a oportunidade para o Bruno Guimarães, que aliás entrou bem hoje no jogo, ser o substituto do Camacho no jogo contra o Bahia, quem sabe ficar no time, mas eu tiraria, se fosse para ter dois titulares ali no meio, Camacho e Bruno Guimarães, e eu tiraria hoje o Lúcio Gonzalez, apesar de achar um jogador experiente e importante para o Atlético Paranaense. Galera, é isso aí, tá terminando aqui a nossa live de domingo. Domingo que vem tem mais, os dois jogos são às 4 da tarde, a live volta ao normal às 9 horas da noite e eu sempre peço a vocês, acompanhem todas as postagens, minhas redes sociais agora concentradas no blog do faquina.com.br, que tá muito legal, tem muita coisa lá para vocês, as lives estão lá também para vocês reverem, muitos vídeos sobre as partidas, comentários escritos também, postagens sobre o Cartola, tem muita coisa bacana, eu peço que vocês acessem e comentem por lá também e a gente continua falando também nas redes sociais. Uma boa semana para todo mundo, a gente se encontra também na Transamérica todos os dias às 5h30 da tarde. E participem, Liga do Faquina lá no Cartola, também sempre tem dicas no blog do faquina.com.br. Valeu, muito obrigado mais uma vez, a live mais uma vez foi um sucesso. Valeu, tchau, tchau.